Paz e bem, meus amados irmãos. Hoje nós temos a alegria de começar mais um dia na presença do Senhor, na nossa reflexão diária. Nesse dia 4 de julho, a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com o seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. O evangelho dessa solenidade é o de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inimigo e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, as ações de Herodes são indicadas com verbos muito precisos e fortes na liturgia de hoje. Ele tem o poder de prender, de torturar, mandar e matar. Mandar prender, colocar na prisão, intenção de apresentar e manter na prisão. Ora, tudo isso faz lembrar a escravidão no Egito, onde o faraó tinha os mesmos poderes de Herodes. Pedro sofre tudo isso, e as ações ligadas a ele são a ordem de passividade, da dependência, da submissão. Está preso em correntes, como nós ouvimos ou ouviremos na leitura dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura da Eucaristia dessa missa de hoje. Pedro é a representação mais perfeita da dor da igreja, da sua perseguição. O segundo apóstolo celebrado é São Paulo. Sua palavra na segunda leitura da missa de hoje, dirigida a Timóteo, não deixa dúvidas sobre as maravilhas realizadas por Deus. Quando ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. É o que São Paulo vai nos dizer na segunda leitura de hoje da carta a Timóteo. Paulo sempre fez questão de recordar às comunidades evangelizadas a importância da manutenção de sua fé. São Mateus, em um texto clássico e fundador, coloca as primeiras pedras de um edifício antigo. O alicerce de sua catequese está calcado na pessoa de Pedro. Ali, a comunidade reconhece o caminho do discípulo, sua primazia e sua liderança.
Celebrar, portanto, meus amados irmãos e irmãs, São Pedro e São Paulo, é reconhecer as grandes dificuldades da igreja do passado. Eles não são os apóstolos dos status, como muito hoje se apregoa como reconhecimento e glória. Pedro e Paulo são os apóstolos de verdade. Derramaram seu sangue como compromisso, ainda em uma igreja em formação. Pedro e Paulo, alicerces da nossa igreja, são os apóstolos que dão testemunho de vida para nós e derramaram seu sangue para uma igreja que ainda estava em construção. Pedro, sendo confiado como pedra fundamental da igreja, o primeiro Papa, aquele que por muitas vezes negou Jesus, tentou tirar Jesus do seu caminho, mas no final Jesus diz: tu és Pedro, e confia a igreja a ele. Paulo, ele mesmo diz, sendo o último dos apóstolos, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas a partir do encontro com Jesus ressuscitado se torna um grande anunciador, e no final da vida ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Por isso, nós temos a alegria de celebrar essa grande solenidade hoje de São Pedro e São Paulo. Peçamos a eles que intercedam por nós e que não nos deixe cair na tentação de negar a nossa igreja, de negar a nossa fé e, se preciso for, dar a nossa vida por causa do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Pedro e São Paulo interceda por todos nós, e queremos de modo especial hoje lembrar de nosso querido Papa Francisco, que também passa por muitas perseguições, muitas dificuldades. Peçamos que ele continue sendo fiel à igreja, sustentado pela nossa oração e pela força do Espírito Santo de Deus. Hoje, a programação da nossa paróquia é a seguinte: 9h30, celebração com o seminarista Wellington, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Morada do Vale. 18h, estarei celebrando a Santa Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Caladinho de Cima. Às 19h30, o seminarista Wellington estará celebrando na comunidade Santa Rita de Cássia, no Caladinho de Baixo, e a missa na Igreja Matriz estarei celebrando às 19h30, hoje, dia de São Pedro e São Paulo. Que pela intercessão de São Pedro e São Paulo desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.